Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero, como eu já tinha dito, mandar um abraço aí para o nosso povo do Amapá, congregação do Amapá, do bairro do Amapá, de Caxias. A palavra está aqui, igreja, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Aleluia, glória a Deus. Está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. E ia conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Aleluia, glória a Deus. Eles estavam ali, os discípulos, caminhando para encontrar, aleluia, glória a Deus, com os discípulos, outros discípulos, porque eles estavam conversando acerca dos acontecimentos da morte de Jesus, como foi morto, como foi, Jesus foi capturado, pego, pegaram Jesus, ali levaram Jesus para julgar e condenar Jesus à morte, O homem inocente, ele estava ali fazendo bem para as pessoas. Jesus estava ali fazendo sinais e prodígio, fazendo maravilhas e maravilhas, Mas encontrou pessoas na frente, no caminho, que não aceitou a palavra, não aceitou ele como o anunciador da salvação e procuraram tirar a vida de Jesus. Esses 2 discípulos estavam caminhando tristes, creio que muito ali sofrido, porque eles eram discípulos de Jesus também, Viu Jesus, conheceu Jesus e presenciou os sinais e os prodígios de Jesus. O verso 30 diz: enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia. Jesus já tinha ressuscitado dos mortos, E Jesus olhou para eles e se ajudou com eles e começou a caminhar com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de conhecer Jesus. É porque havia tanta tristeza, eles estavam tão tristes, que os olhos dele não estavam ali para conhecer, não tinha como ver Jesus. Ou então, muitas vezes, igreja, eles poderiam estar com um pensamento, como muitas pessoas têm, um pensamento, às vezes, até de vingança, Às vezes tem pessoas que não aceitam algo que acontece na vida, Poxa, Jesus, um homem inocente, olha o que lhe fizeram. Tem pessoas, às vezes, que ela se torna cega, na tristeza, na situação de injustiça. Tem pessoas que acabam, fica cega. Então, verso 17 diz assim: então ele me perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que está em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Um vai perguntar para Jesus, Mas você é o único que esteve em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu lá? Como é que não sabe o que aconteceu? Você estava vindo de lá, não sabe das notícias, não sabe dos acontecimentos. Aí Jesus, ele lhes perguntou, do que se
ele explicava aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Presta bem atenção nisso. Tem gente igual esses dois discípulos aqui. Tem gente que ela está ouvindo de Jesus, ela está vendo os sinais, ela vê os prodígios. Tem gente que já voltou a servir a Jesus, né? Que ela já serviu Jesus, melhor dizendo, e ela saiu do caminho, aleluia, e ela não consegue mais entender mais nada. Sabia disso? Tem pessoas que elas já não conhecem mais Jesus. Tem pessoas assim. Hoje nós podemos observar que como esses dois discípulos que estavam perto de Jesus, só que havia uma coisa na vida deles, o que, igreja? Faltava ali uma falta de quê? Uma falta de crença. Faltava neles crença, porque eles ouviram o que Jesus falou, sim ou não? O que Jesus anunciou. Só que eles falam, eu pensei que era ele que via redimir Israel. Imagine a tristeza de Jesus, igreja. 10 dias, a pessoa esquece tudo que Jesus falou. Eles viram os sinais e prodígios que Jesus fez, mas mesmo assim eles duvidaram de Jesus. E tem gente hoje que está dentro da igreja. Tem gente que já viu o sinal de Jesus. Tem gente que já contou o testemunho de Jesus. Tem gente que já contou, falou já coisas maravilhosas de Jesus. Mas, descrê que Jesus é o Salvador da alma. Descrê que Jesus, ele pode continuar operando maravilha na vida delas. Sabe por quê? Porque elas vão chegar um tempo no caminho que elas não conhecem mais Jesus, já passa então não conhecer mais Jesus. E quando a pessoa decide conhecer Jesus, ela faz o quê? Ela afasta o caminho. Ela se torna, igreja, sem visão. Ela não consegue ver mais que Jesus, não consegue conhecer mais Jesus. A falta de fé, a falta de crença faz isso para a pessoa. Às vezes faz a pessoa levar outros pensamentos, outros lugares. Será que eles estavam pensando assim na mentalidade deles, assim, mas Jesus, já tem 3 dias, Jesus morreu, e nada aconteceu, não era ele então não. Não era ele que vinha redimir Israel não, não era ele que vinha salvar Israel não era ele não. Porque perdia, duvidaram a igreja. Sabe por quê? Porque muitos já não acreditam mais na palavra. Até ouve a palavra, mas não acredita mais na palavra. Não acredita mais naquilo que Jesus prometeu. Já não consegue nem mais ver Jesus. Nem Jesus do lado. Pode ver que Jesus estava do lado, igreja. Jesus estava do lado, acompanhou todo o caminho. Jesus conversou com eles o tempo todo. Só que ele entrou neles ali, eu acho que foi algo, uma descrença. Que eles não conseguiram, enxergar Jesus. Mas que não foi nem a tristeza, foi mesmo a falta de crença, porque eles vão chegar aí na frente e vão dizer, nós pensávamos que era ele. Então a falta de crença não permite a gente ver Jesus. Mas Jesus está do lado. Mas Jesus está caminhando. Jesus não se apartou, Jesus não deixou.
Jesus, ele está ali perto daqueles homens para mostrar para eles que ele estava vivo, igreja. Ele tinha ressuscitado e já estava ali. Sabe por que Jesus fez isso? Para que eles pudessem avivar a fé deles. E muitas vezes Jesus está aparecendo para pessoas, está chamando pessoas, tocando pessoas, está até sacudindo a pessoa. Jesus está até balançando a pessoa, mas isso acontece. O problema da pessoa é a falta da crença, a falta de crer. E quando a gente já não crê, igreja, é difícil. É difícil a pessoa retornar, a pessoa viver, a pessoa reconhecer. É difícil. Então a gente precisa, na nossa vida, não deixar de crer, não deixar de acreditar naquilo que Jesus prometeu, naquilo que Jesus falou para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que já não acredita mais. É igual esses dois aqui no caminho, que quando Jesus fala da salvação, tem gente que fala assim, a gente vê tanto que a igreja está esvaziando, tantas pessoas já não querem mais servir a Deus, tantas pessoas lá abandonaram Jesus, que elas dizem assim, Jesus não vai salvar ninguém não, Jesus não vai vir mais não. Tem tanto tempo que eu estou na igreja, eu mudei minha vida, hoje eu vivo uma vida assim, aquilo outro, mas Jesus até hoje não voltou. Então é muito que descreu. E quando a pessoa descrê, ela não consegue ver Jesus. Ela não consegue ver Jesus como importante na vida dela. Ela já não vê mais Jesus como, aleluia, como um tesouro, né? Ela já não vê mais Jesus, porque ela coloca na frente outras coisas. Ela começa a querer desfrutar de outras coisas, levar a vida dela para outro lado, para outras coisas, viver outras coisas. Ela começa a dar lugar, sabe para quê? Para suas vontades, para as necessidades da carne. Ela se prende a essas coisas, ela deixa de caminhar, ela não se importa mais de ir à casa do Senhor. Não, já não tem mais prazer, porque ela está o quê? Ela está sem crença, ela está sem fé. Aleluia. Aí ele vai dizer assim, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele já tinha uma notícia, né? Que Jesus não estava mais no sepulcro, Jesus vivia. E mesmo com essa notícia, igreja, havia uma incredulidade. E mesmo com a notícia que Jesus estava vivo, eles não o criam. Ele não cria. E tem gente assim. Tem gente hoje que está assim. As pessoas estão hoje assim. Elas não estão dando mais crédito, aleluia, à vida de Jesus. Elas não estão dando mais crédito que Jesus vai vir salvar a igreja, que Jesus vai vir buscar. Já não dão mais crédito na palavra de Deus. Já deixaram muito o mundo e o diabo, como tem feito com a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, né? E dizendo, não, Jesus é para todo mundo, não importa a vida que você está vivendo. Importa é que Jesus esteja dentro do teu coração. Mas como é que Jesus vai estar dentro do coração de uma pessoa que não quer saber dele? Como é que Jesus ele pode estar dentro de uma vida, de uma pessoa, dentro do coração de uma pessoa, que essa pessoa rejeita ele? Porque ele bem vai dizer que ele é a palavra. E se a pessoa não quer mais ouvir a palavra, tem gente que não quer mais conselho de Deus, não. Tem gente que vai falar para ela, se for de Deus, e às vezes é crente afastado do caminho. Se for de igreja, não tem que falar nada para mim, não. Como é que Jesus vai estar dentro do coração de uma pessoa que rejeita a palavra, que rejeita o conselho de Deus? Como, igreja? Que Jesus está dentro do coração de uma pessoa. Então o diabo, ele vem enganando muitas pessoas acerca disso. E muitas pessoas têm deixado o quê? Se levar, né? Ali, olha o que vai dizer mais aqui, E de fato alguns dos nossos foram ao túmulo verificar a exatidão que as mulheres disseram, mas não, o que? Não viram. Eles já tinham o que, igreja?
uma confirmação que realmente Jesus, ele não estava lá. Mas Jesus tinha falado que ele ia, né, ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ele sendo discípulo, não era ninguém, né? Aí ele vai encontrar esses dois homens, aleluia, glória a Deus, que, aleluia, igreja, vai falar das maravilhas de Jesus, mas creem. Eles falam dos sinais do prodígio, achavam que Jesus viria, mas com toda a informação que existia, que Jesus tinha falado, de tudo que Jesus tinha falado, dele que ele é o Pai, mas ele ressuscitaria, ele voltaria, e mesmo assim eles descrevam. Hoje está assim. Pessoas que não creem mais. A falta da crença, a falta da fé no coração da pessoa, na vida da pessoa. A gente está vendo quantas pessoas estão hoje na igreja morrendo. Sim ou não? A feira do SGR, né? E está cheia de gente lá na fila do SGR. Tem gente fazendo de tudo, mas as pessoas não vêm mais para a casa de Deus buscar o Senhor. Tem gente morrendo de obra de feitiçaria, mas ela não vem mais para a casa de Deus buscar o Senhor. Já não acredita. Já não tem mais a fé de buscar o Senhor. São poucos que vão à casa de Deus, são poucos que estão procurando as coisas de Deus. Ou quando uns procuram por interesse próprio a casa de Deus, fazer a casa de Deus de seus interesses particulares, né? Para a sua própria, o quê? O seu próprio enriquecimento, mas não é um interesse de salvação, com a sinceridade com o Senhor. Aí vai dizer assim, ó, de forma alguma nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Olha o que Jesus vai dizer, igreja. Então Jesus vai dizer assim, ó, como vocês são nexo, insensatos, sem entendimento, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus está dizendo, se os profetas anunciaram tudo isso, eles anunciaram a minha vida, do jeito que eu vim, do jeito que eu fiz, e como é que vocês ainda não acreditam? Como pode vocês são tão, caminhos tão fechados, sem sabedoria nenhuma de, vocês não viram o que aconteceu não? Como é que foi não? Vocês não viram não? Todos os sinais. Como é que alguém vai chegar para você e vai dizer, aleluia, que Jesus não estava lá, mas se você já sabia, tanto que Jesus falou, daquilo que os profetas falavam. Peraí, pelo amor de Deus, Jesus foi dar uma dura deles, igreja. Tem gente precisando ter um novo despertar de Jesus, tem gente que está dormindo, estão cochilando, estão esquecendo da palavra, estão esquecendo de tudo, já não se importam mais. Não se preocupam mais com a palavra de Deus, não se preocupam além com buscar, não se preocupam mais com nada. Vai na igreja, senta na igreja, aquele momento de adoração ali, acabou aquilo ali, vai embora para casa, até o próximo culto. E quando volta é a mesma coisa, e vão vivendo tipo qualquer um. Aí um fracassa de um lado, outro fracassa do outro, outro sai, outro vai embora, outro vai, e esqueceram de tudo que Jesus falou. Esqueceram de tudo que vivenciaram. Esqueceram dos milagres que Jesus operou na vida, na casa, na família. Esqueceram de Jesus. Onde está Jesus na vida das pessoas hoje? Qual é o lugar de Jesus? Aí ele vai dizer assim, ó, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus falou. Vocês esqueceram de tudo? É igual hoje. Vocês esqueceram do que os profetas falaram, começando por Moisés. Vocês esqueceram de todo mundo, tudo que falou, dos salmos. Vocês esqueceram de tudo. Tem gente que esqueceu, a mente dela já não está mais em Cristo. Esqueceu.
nas palavras, nas promessas. Ah, não vai ser agora, não. Eu posso ir lá fora dar uma voltinha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro. Tem gente que correndo, igreja. Se é a promessa de Deus cumprida na vida dela, a culpa é de Deus? Não é não. Não é não, sabe por causa de quê? Sabe por quê? Porque elas saíram da presença. Elas esqueceram de Jesus. E quando a pessoa esquece de Jesus, como é que a promessa vai se cumprir na vida de uma pessoa que esqueceu de Deus, que já não quer mais a promessa, que já não acredita mais nas promessas de Deus, que aquilo que Deus prometeu e é realizado na vida da pessoa, ela esqueceu de Deus, ela esqueceu de buscar, ela esqueceu de esperar no Senhor, ela esqueceu de ter paciência. Então ela foi e voltou para onde? Para o mundo da perdição. Porque muitos dizem que lá fora no mundo é até melhor do que a presença de Deus. Aonde que uma pessoa que serve a Deus pode dizer que o mundo é melhor do que a presença de Deus, Cristo? Tem gente que confessa com a sua boca, não dizendo, né? Aqui no mundo eu estou bem melhor do que quando eu estava na casa de Deus. Como, Cristo? Dizer que longe da presença de Deus, longe do caminho, depois de ser lavado e ser remido pelo sangue do Cordeiro, a gente falar com a pessoa que servia a Deus, dizer que está bem melhor lá fora do que na presença de Deus, foi o que Jesus falou. Vocês estão cegos, não conseguem ver, não conseguem entender. Esqueceram de tudo que os profetas falaram, esqueceram de tudo que foi pregado, esqueceram de tudo que foi ensinado, por isso que estão vivendo desse jeito, dessa forma, sem crer no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E vai dizer assim: quando se aproximava da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Jesus tentou ir mais à frente, mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Ele entrou para ficar com ele. E aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Eles só conseguiram ver Jesus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Depois que Jesus, ele pega o pão, parte e abençoa. E eles foram lembrados de quê? De um sinal de Deus, de um gesto de Jesus, de algo que Jesus tinha o quê? Feito no meio dos discípulos, feito diante dos homens. O povo hoje está do mesmo jeito hoje. Se Jesus não deu um sinal, se Jesus não me mostrar alguma coisa, eu não volto para a presença de Deus. Então, igreja, o que a gente precisa, em nome de Jesus, é voltar para o caminho, é manter-nos no caminho. Aleluia, porque Jesus está voltando. Imagine Jesus, igreja, aleluia, glória a Deus, a tristeza de Jesus, de encontrar pessoas que ainda duvidavam de Jesus, se era Ele que era o Salvador. E tem gente assim, que ela olha para a situação, mesmo que ela recebeu um milagre, mesmo que ela já viu, ela já passou, ela já recebeu o poder de Deus na vida dela, mas mesmo assim, a pessoa hoje se encontra sem entendimento, fechou o entendimento, fechou o coração para Deus, já não quer mais receber a palavra de Deus, já não quer mais conversar acerca de Deus no reino do céu. Não, assim, tem gente assim, que está dessa forma, está desse jeito, que precisa se despertar. E Jesus, ele vai partir o pão, que abençoou e deu a eles. Aí ele despertou que era Jesus. Jesus mostrou para eles: eu estou aqui, eu estou convosco. São vocês que não estão comigo.
Tem gente reclamando de Jesus. Aí eu estou sofrendo, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Jesus, eu estou com vocês, pô. Eu estou com vocês. Eu estou do lado de vocês o tempo todo. Eu estou pegando a mão de vocês o tempo todo. Eu estou andando com vocês o tempo todo. Eu não deixei vocês, estou caminhando com vocês, estou conversando, estou palestrando com vocês, estou ouvindo vocês, estou falando com vocês, estou aí falando, mas vocês não estão me vendo. Tem gente que igreja que ela pode até ouvir Jesus, até ouve, mas ela não está vendo mais Jesus. Perdeu. Ó, quando a gente ouve e a gente não vê, acaba o relacionamento, acaba a importância. Aí eu estou ouvindo, mas eu não estou vendo, eu não consigo mais enxergar Jesus na minha vida, eu não consigo enxergar mais Jesus dentro do meu coração, eu não consigo mais enxergar, então eu estou até ouvindo Jesus. Eu vou até na igreja e ouço falar de Jesus, eu ouvi Jesus até falando comigo, mas eu não consigo mais ver Jesus na minha vida, já não consigo ver Jesus mais operar através da minha vida. Sabe por quê, igreja? Porque é a falta da crença, a falta do crer, aleluia, que Jesus continua no meio de nós, que Jesus continua operando os milagres, maravilhas. Por isso que a igreja está tão vazia, e os hospitais estão lotados, as cadeias estão lotadas, o crime estão lotado. Por isso, né? Por isso, porque as pessoas deixaram de crer, elas nem ouvem. Daí a gente vai em muito lugar, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer a oração, mas ninguém quer servir. E para ver Jesus precisa servir, precisa voltar a ser servo para ver Jesus. Ou nem ser servo, voltar a ser amigo. Porque Jesus diz assim: eu já não chamo mais de servo, mas chamo de amigo, porque servo não sabe o que faz, amigo sim. Então, voltar a ser amigo de Deus, ter aliança com Deus, ter amizade com Deus, andar com Jesus de dia e de noite, não é por um momento só não. Tem gente que está andando com Jesus, eu vou na igreja e estou com Jesus. Quando sai da igreja, ela está com o diabo, porque ela vai fazer toda a vontade de Satanás. Ela vai fazer tudo aquilo que o diabo quer. Você vê a pessoa e fala: poxa, essa pessoa ela foi na igreja mesmo, só vai na igreja, porque o testemunho dela, o fazer dela, o que ela faz no dia a dia é satânico, é do diabo, irmão. Então, como é que essa pessoa, ela ouve Jesus, mas não vê mais Jesus, não consegue ver, porque quem vê Jesus, a vida é diferente, ela tem vontade, ela tem prazer, ela tem servidão, ela quer estar, ela quer fazer, ela quer colaborar, ela quer participar, ela quer estar no meio. Aleluia, glória a Deus. Ela não quer ficar em casa à toa. Não, hoje chover eu fico em casa, está calor eu fico em casa. Não, o som está tão gostoso, eu vou dormir. Eu vou para a igreja, eu vou outro dia. Não. Quem quer Jesus, meu irmão, pode estar o som que for, o culto pode ser 6 da manhã, que a pessoa está lá em nome de Jesus. Ela quer ser a primeira a chegar na igreja, ela tem alegria, ela tem vontade de participar, ela tem querer de estar com Jesus, ela quer estar com Jesus. Mas na igreja, quem perde a crença, só ouve, quem não é mais amigo, quem não se une mais, fica sozinho. Aí começa a procurar outras coisas. Que Deus nesta noite Ele possa falar com você nesta noite, abençoar a tua vida. E você recebeu o despertar de Deus, você que está na casa, você que vai nos assistir através da rede social, onde esse vídeo chegar, essa imagem chegar, né? Que você possa despertar, você possa voltar a servir a Jesus, você possa voltar para o caminho do Senhor, você que está afastado, você que nunca serviu o Senhor, você que se encontra doente, você que se encontra decepcionado, você que foi enganado, você que está aí, né, no maior, como é que se diz aí, vivendo uma vida difícil, uma vida amarga, né, está aí, aleluia, passando por muitos processos na tua vida, difícil, você que se encontra, né, aí no leito de dor, você que se encontra deprimido, depressivo, em casa, escondido, não quer mais sair para a rua, né? Você que afastou do caminho do Senhor e voltou, né, a servir aos deuses estranhos, né? Você que fala que o mundo é melhor do que estar na igreja, com certeza você está enganado naquilo que você está falando, porque servir a Deus é muito
maior, né? É muito melhor servir esse Senhor, e que você possa voltar para o caminho do Senhor, que você possa servir esse Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem coisas grandes para cumprir na sua vida, promessas de Deus para ser concretizado na sua vida. Não deixe o diabo roubar a tua coroa, não deixe que o diabo ele roube a tua vitória, a tua bênção. Ainda tem tempo de você voltar. Volte para o caminho, entregue aí a tua vida para o Senhor Jesus Cristo e faça uma aliança com Ele. Pede Ele para te renovar, pede Ele para te restaurar. Eu tenho certeza que esse Senhor fará isso na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus Ele possa abençoar a tua vida grandiosamente. Que Deus Ele possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus Ele venha entregar um milagre na tua vida nesse exato momento. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, é você que vai assistir esta imagem em nome de Jesus. Que o Senhor opere grandiosamente na tua vida, que o Senhor toque na tua vida grandiosamente e poderosamente, que o Senhor abra as portas da tua vida, prospere o teu caminho, que o Senhor te cura em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura o teu casamento, restaura a tua vida, em nome de Jesus. Que Ele opere aí no meio da tua casa, no meio da tua família, na tua empresa, no meio dos teus negócios, em nome de Jesus. Que toda obra do diabo, toda obra do maligno, toda corrente satânica, em nome de Jesus, eu declaro agora que ela seja agora destruída pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, e que todo mal saia da tua vida. Você que se encontra aí com o teu corpo cheio de espírito imundo, que os espíritos têm entrado no teu corpo, na tua vida, levado você a uma vida de miséria, levado você para o crime, levado você para as drogas, levado você para a prostituição, para a humilhação, para a vergonha. Em nome de Jesus, eu declaro agora que toda a força do inferno, todo o mal seja destruído da tua vida agora, em nome de Jesus. Receba aí o poder do Senhor, receba o poder, a unção de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro para a sua vida uma unção transformadora para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a tua bênção, receba a tua vitória nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a igreja presente, em nome de Jesus, nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Coloca de pé, igreja, coloca de pé. Se coloca de pé.